Desde o primeiro instante em que um ser humano abre a boca para falar, algo silencioso, quase imperceptível, começa a acontecer no ambiente ao redor. A voz modifica a percepção das pessoas. Ela altera emoções, desperta reações, abre portas invisíveis ou fecha oportunidades sem que ninguém perceba de imediato. O mundo costuma acreditar que a força de um indivíduo está em sua aparência, em sua presença, ou até em suas conquistas. Mas, na verdade, é a voz. Essa habilidade sutil, negligenciada e muitas vezes escondida atrás de inseguranças, que carrega o verdadeiro poder de transformar pessoas comuns em líderes inesquecíveis. Quando analisamos figuras marcantes da história, percebemos que a grande diferença entre quem é ouvido e quem é esquecido raramente está no conteúdo, mas na forma como esse conteúdo é entregue. A voz é a moldura da mensagem, e mensagens sem moldura simplesmente passam despercebidas. Mas mensagens emolduradas pela voz certa se tornam memoráveis. E quando entendemos isso, tudo muda. Imagine por um momento que cada palavra que você pronuncia gera uma impressão instantânea, um rastro emocional, uma reação química no cérebro de quem ouve. A voz não é apenas um som, ela é um comando, é uma chave, é uma assinatura emocional que revela mais sobre você do que as próprias palavras que usa. A ciência já comprovou que nos primeiros segundos de uma interação, a voz pode definir se alguém será visto como confiável, inspirador, carismático, inteligente, dominante ou inseguro. É uma espécie de impressão digital sonora que molda destinos sem pedir permissão. Mas a maioria das pessoas atravessa a vida inteira sem compreender esse mecanismo oculto. E por isso perdem oportunidades, conexões, respeito e até autoridade. E talvez você nunca tenha percebido o quanto sua voz impacta a sua realidade, porque ninguém nos ensina isso. Crescemos aprendendo a ler, escrever, resolver equações, decorar datas históricas. Mas ninguém nos ensina a controlar o instrumento mais poderoso que carregamos conosco diariamente. Ninguém nos mostra como usar a voz como ferramenta de influência, liderança e conexão profunda. E é exatamente aqui que líderes extraordinários se diferenciam. Enquanto a maioria fala no automático, algumas poucas pessoas falam com intenção. Enquanto muitos deixam a voz revelar medo, pressa ou insegurança, outros moldam suas palavras com ritmo, densidade, energia, emoção e presença. E são essas pessoas que conquistam seguidores, clientes, públicos inteiros. São essas pessoas que deixam marcas. A voz é uma força invisível, mas absolutamente real. E quando alguém aprende a dominá-la, passa a criar impacto sem esforço aparente. Pense nas pessoas que você admira. Pense em qualquer orador lendário, qualquer comunicador que marcou a sua memória. Não foi apenas o que disseram, foi a maneira como disseram. Uma pausa estratégica, um leve sussurro, uma explosão de energia no momento exato, uma mudança sutil de tom. Tudo isso cria narrativa, gera conexão e ativa emoções. Emoções são o que movem o ser humano, e a voz é o gatilho mais direto para despertá-las. Quando você controla sua voz, você controla a emoção que desperta. E quando controla a emoção, controla a atenção. E a atenção é o bem mais valioso da atualidade. Mas o mais impressionante é que essa habilidade não é exclusiva de pessoas talentosas, famosas ou com alguma espécie de dom místico. Não é algo reservado a uma minoria privilegiada. A verdade é que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode aprender a usar a voz de forma estratégica, poderosa e marcante. E é isso que grandes líderes sempre souberam, conscientemente ou não. É por isso que um simples discurso pode mudar o rumo de uma nação. É por isso que uma palestra pode transformar a mentalidade de milhares.
É por isso que uma conversa informal pode abrir portas que pareciam impossíveis. E é por isso que aprender a dominar a própria voz não é apenas uma habilidade técnica, é um divisor de águas na vida. O ponto de virada muitas vezes acontece quando alguém percebe que não basta ter conhecimento, não basta ter ideias brilhantes, não basta ter boas intenções. Se você não consegue comunicar com clareza, segurança, emoção e presença, suas ideias simplesmente não fazem o impacto que poderiam fazer. O mundo não recompensa quem sabe. O mundo recompensa quem sabe comunicar o que sabe. O mundo recompensa quem fala de forma que prende, inspira e marca. É por isso que dois profissionais com a mesma capacidade técnica podem ter destinos completamente diferentes. O que sabe se comunicar sobe. O que não sabe fica para trás. E o mais curioso é que ninguém fala sobre isso. Ninguém te prepara para momentos que, sem aviso prévio, exigem que sua voz seja seu escudo e sua espada. Um pedido de promoção, uma apresentação inesperada, uma reunião importante, uma conversa difícil, um pitch que pode mudar tudo, um encontro que pode se tornar decisivo. A vida apresenta inúmeros cenários em que sua voz será julgada antes do seu currículo, antes da sua experiência e antes da sua intenção. E nesses momentos, a diferença entre conquistar e perder está no controle emocional que você coloca nas palavras. Mas se a voz é tão poderosa, por que tantas pessoas têm medo de usá-la? Por que tantas travam ao falar em público, tremem ao se apresentar, aceleram o ritmo, perdem a respiração e ficam à mercê da própria insegurança? A resposta está em anos de condicionamento. A maioria cresceu ouvindo que falar alto demais é feio, que expressar emoção é exagero, que errar é vergonhoso. A maioria foi silenciada em algum momento da vida, por pais, professores, colegas ou até por si mesma. E a voz, que deveria ser a força mais autêntica de um ser humano, acaba sendo moldada pelo medo. Mas há um detalhe fundamental que se torna o ponto de virada. Medo não é falta de capacidade, é apenas falta de treino. E tudo que falta treino pode ser aprendido, desenvolvido, refinado e transformado em habilidade. Quando alguém começa a treinar a própria voz, algo fascinante acontece. A confiança cresce, a percepção muda, a energia interna se reorganiza, a postura melhora, a emoção flui com mais naturalidade e a mensagem se torna mais forte, não porque as palavras são melhores, mas porque a entrega é mais consciente. E essa mudança não passa despercebida. As pessoas começam a te ouvir de outro jeito, a te respeitar mais, a te seguir com mais facilidade. É um efeito cascata que começa dentro e se espalha para todas as áreas da vida. E existe um momento particularmente poderoso nesse processo. Quando você percebe pela primeira vez que sua voz tem impacto real. Quando alguém te olha diferente. Quando alguém comenta que você falou com mais firmeza. Quando um grupo presta atenção em você sem esforço. Quando suas palavras causam silêncio. Ou risos, ou reflexão. Quando você sente, no fundo, que conseguiu transmitir o que realmente queria transmitir. Esse momento muda a percepção sobre si mesmo, porque você entende que sempre teve um poder escondido, silencioso, esperando para ser destravado. E é exatamente aí que a transformação começa a crescer. A voz deixa de ser um ruído comum e passa a ser uma ferramenta de intenção. Você começa a perceber que cada pausa é estratégica. Cada mudança de tom tem propósito. Cada ênfase direciona o pensamento. Cada palavra ganha peso. E as pessoas ao seu redor sentem isso. A comunicação deixa de ser apenas funcional e se torna magnética. E quando você domina esse magnetismo, você ocupa o espaço que antes temia ocupar. Você inspira sem esforço, você lidera sem imposição.
Você conquista com autenticidade, mas essa jornada não termina na técnica vocal, ela se aprofunda na identidade. Porque quando você finalmente aprende a usar a voz com segurança, você descobre algo ainda mais poderoso, a sua própria verdade. A voz é o reflexo da mente. Se você muda a voz, muda a mente. Se muda a mente, muda a vida. E esse é o motivo pelo qual tantas pessoas relatam mudanças profundas quando começam a treinar comunicação. Elas não apenas aprendem a falar melhor, elas aprendem a se expressar de verdade. E quando você se expressa de verdade, você se liberta. O mundo não é movido pelos mais fortes, é movido pelos que sabem falar. E se você chegou até aqui, existe uma razão. Talvez você tenha sentido que sua voz não carrega o impacto que poderia. Talvez já tenha vivido situações em que sentiu que sua mensagem não foi entendida, valorizada ou respeitada. Talvez já tenha perdido oportunidades simplesmente porque não soube transmitir o valor que carregava. Mas tudo isso muda quando você decide desenvolver a habilidade que separa comunicadores comuns de líderes memoráveis. A partir deste ponto, quero que você perceba algo importante. Não existe barreira que a sua voz não possa ultrapassar quando treinada com intenção. Não existe ambiente onde você não possa ser ouvido. Não existe sala onde você não possa ser percebido. Não existe pessoa que você não possa influenciar quando aprender a dominar o instrumento mais poderoso que possui. O seu futuro pode ser completamente redesenhado pela maneira como você fala e pela maneira como faz as pessoas sentirem ao te ouvir. E se essa mensagem despertou algo em você, se você sente que está na hora de destravar o potencial da sua voz, então este é o momento. Comente aqui o que você achou, deixe seu like se essa reflexão fez sentido e se inscreva no canal para acompanhar conteúdos que vão transformar sua comunicação, sua presença e sua capacidade de impactar o mundo ao seu redor. Seu futuro começa quando sua voz se levanta, e eu quero caminhar com você nessa jornada.